Então, nós vamos agora terminar o Durkheim, iniciar o Weber e concluir essa matéria, tá bom? Então, como eu falei na última aula que eu gravei, para o Durkheim, as bases, a sociedade capitalista pós-revolução industrial, ela seria uma sociedade anômica, porque ainda não foi capaz de desenvolver uma moral que conseguisse manter os indivíduos agregados socialmente. Para o Durkheim, essa nova moral a ser construída estaria atrelada ao trabalho, porque os valores dessa sociedade eles se fundam no industrialismo, que foi o que causou o seu surgimento, e para ele a divisão social do trabalho estimularia a solidariedade entre os indivíduos. O que é solidariedade para o Durkheim? Para o Durkheim, a solidariedade ela é o modo como a gente se coloca um em relação aos outros e, portanto, dá significado às relações individuais que a gente tem. Então, a divisão social do trabalho, que nada mais é do que aquela forma ao longo da história, como as pessoas se colocam nas funções sociais dentro de uma sociedade para poder viabilizar a sua sobrevivência, essa divisão social do trabalho ela estimularia a solidariedade, que é o modo como as pessoas se colocam uma em relação às outras e dão significado às suas relações individuais, ok? A preocupação do Durkheim está com a solidariedade moral e social. Por quê? Para ele, a manutenção da sociedade está ligada ao fato da gente ter êxito em se manter juntos, se manter coeso, nos coordenarmos socialmente. Ou seja, o êxito de uma sociedade está ligado ao êxito da coesão social, per si, né? E essa coesão social está atrelada, como a gente bem sabe, aos valores e costumes que tem que ser comuns a todas as pessoas, a gente tem que aceitar, etc. e tal. Ele divide dois tipos de solidariedade existentes, tá? Nas sociedades mais simples, que são aquelas que têm uma divisão social do trabalho menos acentuada, vigoraria a solidariedade mecânica. Essa solidariedade mecânica, ela tem como base para a coesão social os laços familiares, os laços de costumes, os laços de tradição, laços mais simples. São esses os responsáveis por manter a coesão social das pessoas. Só que aí a gente teve um progresso da divisão social do trabalho, com a acentuação dela, e a gente chega nas sociedades mais complexas, que são aquelas sociedades nas quais a divisão social do trabalho é mais acentuada. Assim sendo, vai vigorar o que ele denomina de solidariedade mecânica. Mentira, solidariedade orgânica. Na solidariedade orgânica, a coesão social ela está pautada no direito. É o direito que mantém as pessoas juntos, tá bom? Então, entenda por direito deveres e obrigações. Direitos e obrigações das pessoas. Então, a gente tem dois tipos de solidariedade. A solidariedade orgânica, que vigora nas sociedades menos complexas, com a progressividade e aumento da divisão social do trabalho, a gente tem a solidariedade orgânica, tá? Que é aquela pautada, aquela em que a coesão social se pauta no direito, tudo bem? Bem, com isso a gente vai falar só mais uma coisa do Durkheim e a gente fecha, tá? É interessante observar que na sua obra o Durkheim trabalha com a ideia do suicídio. Ou seja, para o Durkheim, o suicídio não é meramente uma escolha individual, também é resultado das influências que a sociedade exerce sobre o indivíduo. E ele trata o suicídio como um fato social. E ele vai escrever um livro sobre isso. E a gente não entra em muitos detalhes não, é mais mesmo para a gente estar comentando, tá bem? E a gente começa o Weber. A gente fala que a sociologia do Weber é uma sociologia compreensiva. Por quê? Nós vamos entender isso, tá? Na França e na Inglaterra, a gente percebe que vigorava um modelo em que o positivismo reinava, né? Métodos científicos, leis naturais, causa e efeito, etc. e tal, tudo aquilo que o Durkheim carrega na sua teoria. Por outro lado, o Weber, que estava lá na Alemanha, vivia em um contexto totalmente diferente, onde as preocupações eram muito mais teóricas, eram muito mais de compreender as relações sociais a partir de discussões políticas, de interpretação das diferentes culturas, que é aquele movimento que nós denominamos historicismo. Então, ele está incluído nesse movimento. E ele é muito diferente do Durkheim nesse sentido. O Weber ele vai buscar interpretar as relações sociais que para ele são fortemente dinâmicas e vai privilegiar a interpretação na hora de fazer isso.
né? Ele é totalmente diferente do Durkheim, que era apegado a métodos científicos de ciências duras, né? Para trazer aquele rigor e aquela confiabilidade que eu tinha falado na última aula para a gente. E ele fala que isso não prejudicaria a ciência, porque a gente teria dois métodos diferentes. Não deixa de ser um método científico, né? Não deixa de ser ciência, sociologia, mas o método das ciências duras é diferente do método das ciências sociais. E a gente tem que trabalhar para estar desenvolvendo e aprimorando essa sociologia como ciência, mas sempre pensando que existe um aspecto de interpretação e de compreensão das relações sociais muito mais forte na sua teoria, tá bem? Pois bem, a Revolução Industrial, ela traz aquele momento em que as pessoas percebem a sociedade e vivem numa sociedade que está baseada no trabalho assalariado livre, né? Lei de oferta e procura, formações de exércitos de reserva, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. E essa organização industrial que aparece com a Revolução Industrial, ela é altamente racionalizada, porque ela busca lucros, otimização da produção, escoamento da produção, conseguir matéria-prima, etc. e tal. Então, é uma operação industrial fortemente racionalizada, em que a gente também objetiva cada vez maior lucro e também ao aprimoramento da técnica da ciência que vão favorecer esse desenvolvimento da sociedade. Então, a gente sabe que aconteceu tudo isso. E para o Weber, tudo isso acabou gerando um desencantamento do mundo, um processo de desencantamento do mundo. Por quê? Com essa racionalização, não mais as formas míticas e religiosas são capazes de explicar por que as coisas estão acontecendo, de onde o mundo veio, para onde vai. E para ele, nesse sentido, nesse processo de desencantamento do mundo, a ciência não poderia ocupar completamente o lugar da religião e de outras formas místicas e metafísicas que objetivariam explicar o que está acontecendo no mundo, por que acontece essas coisas, tá? Então a gente tem um processo de racionalização, que é uma racionalização que não vai acontecer apenas em âmbitos econômicos e financeiros, vai atingir a esfera da vida de todo mundo, e essa questão do processo de desencantamento do mundo, ok? Vou ler uma passagem aqui do livro. Essa racionalização, aplicada ao campo da ciência e da moral, fez ruir a crença dos indivíduos no sobrenatural e no caráter místico, que manteve a ordem social e que dava sentido à vida humana até o início da modernidade. Pois bem, como ocorreu essa racionalização da ação humana, agora a gente pode entender que tudo que a gente faz é pautado em motivações. E essas motivações elas podem ser compreendidas pela ciência sociológica, segundo Weber, por isso que é importante se debruçar sobre elas, né? Então, a gente tem uma desmistificação, um desencantamento, temos uma racionalização que atinge todas as partes da vida, e uma coisa muito interessante também é que o Weber ele percebe que a organização social ela surge a partir dos indivíduos. Não os indivíduos surgem a partir da organização social, que é meio que contrário ao que o Durkheim falava. Tá? Então, isso pode ser uma questão de prova e é interessante perceber isso, ok? Então, o objeto de estudo da sociologia, segundo o Durkheim, é a ação social. A ação social ela não seria formada por objetos tão bem definíveis como aquilo que o Durkheim tentou fazer com o fato social. Para ele, para o Weber, as relações sociais são muito mais dinâmicas. Então, a gente tem que perceber como é que os indivíduos estão assimilando e reproduzindo as coisas dentro da sociedade. E toda conduta ela vai ser dotada de um sentido subjetivo que a pessoa dá para aquilo que ela está fazendo. E aí a gente vai tentar buscar nos reflexos dessas motivações o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Então, o Weber rechaça a possibilidade de compreendermos o objeto de estudo da sociologia como algo tão objetivo e tão bem definível como o Durkheim tinha falado em relação ao fato social, e ele concebe, e o Weber concebe, o objeto da sociologia, de estudo da sociologia, a ação social, né, que seriam produtos das relações entre os indivíduos, e a gente identificaria isso como ações dotadas de
significado subjetivo dado pelo indivíduo naquele momento. E aí o objeto de estudo do sociólogo vai ser essa ação social.